E é isso, rapaziada. Final de jogo no Maracanã. Palmeiras 3, Flamengo 0. Um grande resultado hoje. O Palmeiras conseguiu jogando lá no Rio de Janeiro. De forma exemplar, né? A gente tem que falar aqui e reconhecer o trabalho que foi feito hoje pelo Palmeiras. Mas assim, nesse pós-jogo eu quero falar um pouquinho, claro, da vitória. O Palmeiras mereceu o resultado. Se abre 7 pontos aí do Flamengo, 8 do Fluminense. E assim, vamos bater um papo aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse resultado de hoje. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, galera. É muito importante o like, que faz com que o YouTube entenda, né, que esse conteúdo é muito relevante para vocês palmeirenses. É um conteúdo sério, de boa índole, certo? E se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com mais palmeirenses. E assim, o jogo começou de que forma? Até os 20, acho que foi 23 que o Carrascal foi expulso. 20 minutos. Ele foi um lance ali com o Murilo. O Murilo, a bola meio que ia sobrar ali pro Murilo, 20 de cabeça. Só que o Murilo não abaixa a cabeça, né? Ele vai cabecear a bola e o Carrascal levanta muito o pé lá em cima e acerta ele, né? Não acerta o rosto de cheio, mas o lance em si foi um lance muito perigoso, né? E na minha análise, no meu modo de ver, foi bem expulso. Foi bem expulso. Se desse um cartão amarelo ali, a gente já sabia ali que não ia ficar em bons termos, né? Mas o árbitro tava marcando tudo, né? Tava marcando tudo. E assim, nesses tipos de lance, acho que a orientação é para expulsão mesmo, né? A gente tem que pontuar, precisa ser falado, né? Porque lance para expulsão. E até esse momento o Flamengo era bem melhor que o Palmeiras. O Flamengo estava bem melhor no jogo, já tinha levado alguns lances ali de perigo na meta ali do Carlos Miguel, mas não fez o gol, né? O Carlos Miguel tirou uma bola em cima ali de peito do Paquetá, que chegou na cara dele, e tava melhor, até esse lance. Aí é o ponto. Qual que eu queria falar com vocês aqui? Até esse momento o Flamengo era melhor, depois do lance da expulsão, o Palmeiras começou a jogar melhor, começou a ter mais a posse de bola, mas mesmo assim não, acho que mais uns 15 minutos ali não agrediu o Flamengo, né? A gente tem que deixar isso como reflexão, porque você jogando fora de casa, um jogo difícil, contra o Flamengo, um excelente time, com um a mais, e você não agrediu o adversário, o Flamengo estava gostando do jogo. Continuou melhor ali, com posse de bola, e o Palmeiras não agredia. Tinha bola, mas não ia para cima. Até que no lance ali com o Flaco Lopes, né? Um lance com o Alan, que a bola sobra para ele, ele toca ali meio que domina a bola meio de calcanhar e toca pro Flaco Lopes, ele faz um golaço. De frente com o Rossi, sem chance de defesa pro goleiro do Flamengo. Mas aí é o ponto, na expulsão. Aí vamos voltar naquele jogo lá atrás, no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Que eu vi muitos flamenguistas falando assim: o lance poderia ter sido expulso naquele lance do Jorginho, que ele empurra o Gustavo Gomes. Ninguém garante que o jogo seria. Olha aí, ó. Tanto para o Palmeiras jogar com um jogador a mais diante do Flamengo, é muito difícil para o Flamengo conseguir um empate ou reverter um resultado. E o contrário também é verdadeiro. O Flamengo com um a mais e o Palmeiras precisando do resultado seria muito difícil num jogo decisivo. Um jogo hoje foi um jogo pegado. Eu tô falando do jogo do Campeonato Brasileiro lá, né? Porque muitos flamenguistas falaram que não, que quem garante que o Palmeiras ia vencer aquele jogo? Vimos hoje. É totalmente diferente, né? Um time da qualidade do Palmeiras jogar com um jogador a mais, um time da qualidade do Flamengo jogar com um jogador a mais, né? Não é tão fácil assim de analisar. O Palmeiras poderia muito bem ter ganho aquele jogo do Flamengo lá no mesmo Maracanã
Se tivesse sido expulso, tivesse dado aquele pênalti pro Palmeiras em cima do Jorginho. Do Jorginho em cima ali do Gustavo Gomes, né? Pênalti. Aquele lance não sei se era para expulsão. Mas 1-0 ali, o jogo muda, né? E no jogo da Libertadores, nada me tira da cabeça que se o Eric Pulgar tivesse sido expulso naquele lance com o Fux. Que ele chega e dá no meio da canela ali. Deveria ter sido expulso. O jogo seria totalmente diferente. Estava 0-0 e o Palmeiras poderia ter ganho essa Libertadores aí, né? Mas enfim, é só para refrescar um pouquinho a memória de alguns torcedores do Flamengo aí, a gente vindo na transmissão, pessoal inconformado, transmissão da emissora que fez aí a transmissão e o comentarista lá falando toda hora, insistindo que o Palmeiras tava com um jogador a mais, sabe aquela coisa, aquela choradeira já começando? A transmissão deixou claro isso, que que já tinha começado ali a choradeira. Mas enfim, o jogo até a expulsão era o Flamengo dominava as ações, muito firme, muita posse de bola, jogando com toque de bola, um futebol bonito, futebol legal do Flamengo ali até a expulsão. Mas aí depois o Palmeiras começou depois da expulsão. Foi bem melhor porque, claro, o Palmeiras é um time bom também. A gente não pode falar aqui que não, que o Flamengo com um a mais, a tendência era ir para cima, até fazer uma modificação, né? Mas o que o Abel fez? Ele esperou, aí depois da expulsão é mais 15 minutos, ainda o Flamengo ainda estava melhor no jogo. E o que o Abel fez? Que eu até estava falando com meu filho aqui, ele colocou dois laterais, ele colocou tirou o Emiliano Martins que estava jogando mais no meio para colocar na lateral direita no lugar de Giai, que estava tomando um baile lá do Samuel Lino. Samuel Lino? Eu- acho que é ele mesmo. E aí colocou dois laterais lá. Ele colocou o Emiliano Martins para ajudar o Giai lá, porque o Giai tava tomando um baile. Quase fez um pênalti. É que eu falo, o Giai é aquele jogador que a gente não pode ter só ele, não pode confiar 100% das fichas no Giai. Porque ele deu um carrinho ali num lance, perto da área ali, da grande área, porque se fosse ali ia ser pênalti. É que eu falo, ele é 8 ou 80. Mas enfim, aí começou a ter a posse de bola e só começando a jogar no Flaco Lopes, o Flaco Lopes dá de casquinha. Meu, e assim, e o Palmeiras não conseguiu jogar. Não conseguiu, com um jogador a mais, pressionar, tocar bola, virar o jogo, cansar o time do Flamengo. Quando você tem um jogador a mais, o básico é você abrir ou lateral ou algum ponta para gerar espaço no campo, né? Jogar com os extremos abertos pelas laterais. E aí o Palmeiras depois, no segundo tempo, que conseguiu melhorar. Fez um 1-0, né, com o Flaco Lopes ali, no lance do Alan, que deu de calcanhar ali, dominou a bola. Mas aí começou o segundo tempo, o Flamengo veio com tudo para cima. Eu acho que aí também o técnico do Flamengo piorou o time, né? Porque ele tira o meio campista lá, o rapaz, eu esqueci o nome dele agora, e coloca o Bruno Henrique. Tá, tudo bem, como precisava, tava 1-0, só poderia ter feito o gol de empate e foi pra cima. E o Palmeiras até um certo momento aceitou essa pressão do Flamengo com um jogador a mais. E nada do Abel mexer no time. Só que aí teve alguns lances de contra-ataques e tal. O Palmeiras levou perigo, né? E depois fez algumas mudanças, colocou o Felipe Anderson, colocou o Maurício. O Alan tava muito bem no jogo, até onde teve fôlego, né? Onde teve força ali, tava muito bem. John Arias, não, mais uma vez, não gostei do jogo dele hoje. Né? Ele poderia ter sido um que o Abel tivesse tirado antes para colocar ou o Felipe Anderson ou o Maurício, logo ali na volta para o segundo tempo. São questões que, com um jogador a mais, vencendo por 1-0, não precisava sofrer tanto, né, Bel? Aí depois sim, o time começou a jogar mais, tocar mais a bola, colocou a bola no chão, começou a abrir o time para cansar o time do Flamengo. O Flamengo também cansou. Essa é a grande realidade. Mas o Palmeiras é isso que a gente quer ver.
É um time comprometido, apesar de alguns momentos de nervosismo do time. Um time, claro, sofrendo a pressão, né? O time não vem bem no campeonato, apresentando, perdeu no meio da semana a Libertadores. A pressão seria natural. Porém, o Abel poderia ter colocado o time mais solto, colocado mais pra frente. Tiraria o Emiliano Martinez, né? Antes de tudo ali, deixa o Gé na lateral direita, já tá com um jogador a mais. Coloca o Felipe Anderson, ou até mesmo o Maurício. Porque você tem um meio de campo. Quando você tem um jogador a mais, você tem um meio de campo. A bola tem que passar pelo meio, galera. Aí pega o Maurício. Você viu que depois o Maurício entrou, aí a bola começou a passar mais por ele, pelo Felipe Anderson. Depois o Paulinho entrou, foi ele que fez até o terceiro gol, né? E, e é isso. O Palmeiras depois foi bem melhor no segundo tempo, claro, com o resultado a favor, o Flamengo tendo que ir para cima. Mas o que eu gostei foi um bom jogo de futebol, né? O Flamengo teve alguns lances ali que chegou mais duro. Palmeiras também fez algumas faltas. Tem alguns jogadores aí que estavam pendurados, como acho que se não me engano, o Giai, o Andrés Pereira já não joga, o Carlos Miguel, o próximo jogo. Alguns jogadores aí que não vão jogar por terceiro cartão amarelo. Mas o jogo foi depois, o Palmeiras conseguiu tocar mais a bola, não tinha tanta pressão. Só que assim, prendeu muito atrás. E o que eu achei no primeiro tempo? O Palmeiras, quando estava ali depois da expulsão, o Palmeiras ficou muito atrás. O Palmeiras estava muito atrás. E toda hora o Marlon Freitas pedindo para o time sair. Com o jogador, mas tem que marcar pressão lá em cima. Porque é óbvio que o time adversário, o time que está com jogador a menos, e da qualidade do Flamengo, vai tentar jogar, vai tentar. O Flamengo não é time de ficar recuado esperando. A gente viu até o final do jogo o técnico colocando atacante e o time, independente de tomar outro gol, tava jogando com a bola e indo para cima. E a qualidade que o Flamengo tem, 1-0, se empata o jogo, olha aí o resultado podendo ir por água abaixo. Essas questões que o Abel precisa ver, né? O Palmeiras tem muita qualidade, não dá para ficar só jogando, pegando o Gustavo Gomes e dando casquinha pro Faco Lopes. E o Palmeiras tem qualidade, muita qualidade para sair jogando. Toque de bola, passar no meio de campo, abrir um lateral, é, jogar nesse lateral. Depois, quando ele começou a jogar, que ele aconteceu? Ele fazia aquela jogada que ele já via fazendo há algum tempo, que é melhor do que dar casquinha. É pegar ali com o Gustavo Gomes, o Giai abre na lateral direita, o Gomes toca no Giai, aí vem o Marlon Freitas ou um outro jogador mais no meio, já toca para ele e ele dá aquela bola pro ponta. No caso ali do Alan foi mais ou menos um lance que saiu assim. Ou aqui, e o Palmeiras faz muito bem essa jogada. E poderia fazer ela muitas mais vezes durante os jogos, né? Claro, treinando, o Palmeiras tem essa jogada. Mas os times também já sabem. Mas o Palmeiras faz muito bem, tanto do lado direito como do lado esquerdo, né? Mas enfim, o importante foi hoje o resultado. O Palmeiras vinha muito mal, de derrota na Libertadores. No Campeonato Brasileiro não estava bem. Agora abriu 7 pontos do Flamengo. Aí o Flamengo tem um jogo a menos aí contra o Mirassol para fazer. Mas o jogo foi um jogo legal. Claro, deixando a ressalva aqui do primeiro tempo até os 20 minutos quando o Carrascal foi expulso. Era um jogo. O Flamengo dominava totalmente as ações. Depois foi outro jogo. Aí o Flamengo continuou melhor, depois no segundo tempo. Acho que nos 30 minutos ali do primeiro tempo, o Palmeiras começou a jogar, saiu um pouco de trás, né? Começou a atacar, tanto é que fez o gol. Quando começou a sair, fez o gol. E assim também no segundo tempo. E assim, agora a gente vai ter a choradeira dos flamenguistas, falar que não era para expulsão. Ah, mas assim, o futebol é isso, galera. A gente, claro, dá os parabéns pro Flamengo também, a torcida apoiou até o final. O Flamengo não bateu. Teve um enrosco ali na questão da comemoração do Paulinho, né, no gol, que ele pediu pra torcida ficar em silêncio. No lance também do Flaco Lopes, quando ele faz o gol, ele meio que dá um soco ali na bandeirinha, que a bandeirinha do Flamengo cai. Rapidamente os jogadores do Palmeiras pediram desculpa ali, colocaram no lugar. Mas isso acontece ali dentro de campo, ali os jogadores, cada um defendendo o seu lado, e ficam por ali. Acabou o jogo, a gente viu depois no final do jogo ali, acabou o jogo, os jogadores
se cumprimentando, trocando camisetas. E é isso que é assim que tem que ser. São duas grandes equipes, vão brigar até o final pelo título. Na Libertadores eu acredito que será assim. Mas é isso, o Palmeiras, vamos ver com essa vitória 3-0 diante do time muito forte do Flamengo. Vai dar mais tranquilidade para o Abel trabalhar esse time. Alguns jogadores aí vão se recuperar. E a gente espera que agora daqui para frente o Palmeiras possa ter um equilíbrio, começar a jogar de forma mais em conjunto, muita individualidade ali, alguns lances. Mas é isso, o importante foi os 3 pontos hoje, uma grande vitória. E agora seguir na Libertadores, precisa fazer o resultado em casa, vencer o jogo da Libertadores. E é isso. Esse foi o nosso pós-jogo aqui no canal do Fabão Palmeirense. Agradeço a todos os novos inscritos aí do canal que estão chegando. Muito obrigado aí pela oportunidade de apresentar um trabalho de forma honesta, sincera e que seja de forma agradável para todos aí. Eu já agradeço de antemão, certo? E peço, né, que você se inscreva no canal, me sigam nas redes sociais, deixe o like e compartilhe esse vídeo aí para mais palmeirenses aí que vão ter um final de sábado aí muito feliz, um domingo muito feliz também pela vitória do Verdão. E é isso, tá bom, galera? Se inscreva no canal, deixa o like e avante palestra! É nóis!